Antes, havia nada. E então, pela vontade, Deus o expeliu de si. E tudo se fez. Ele se fez o sol sobre a eternidade e alvoreceu. Todos os elementos eclodiam das junções e dos atritos que a luz da sua voz produzia sobre a escuridão. Sua figura era o poder assombroso, indizível, em perpétua catarse. E desse mover gerava-se todas as ordens de todas as criações. Vieram as ordens de todas as coisas, e todas as coisas atenderam às ordens de sua criação. Não havia o que separava isso daquilo, porque tudo estava nele. Assim, antes da matéria era o elemento, antes do elemento o pensamento, e antes desse a consciência, e dela a verdade, a justiça de Deus. Tudo estava nele, e ele era em tudo. Foi que vieram as representações das ordens, e foram feitos os querubins a refletir para todas as coisas a glória do poder de Deus. E depois os serafins, e então todas as outras designações representando os infinitos aspectos da multiforme pessoa do Criador. E toda a criação levava sua assinatura, manifestando o padrão celestial que trazia desde o começo dos tempos a premissa: servir. As dimensões ainda eram formadas quando por sobre as miríades viera a anunciação de que haveria um reino idealizado pelo Pai das Luzes, e que esse reino seria entregue à sujeição do projeto que sequestrara seu coração, o homem. E em toda a criação, o homem era, num menor conceito, a possibilidade de Deus diminuta e imprevisível, oculta e criptografada no desconhecimento da natureza humana, feita de terra e barro. Um si perfeito, irresistível. Aquele que caminharia pelo tempo, assim como Deus o faz por sobre a eternidade. Aquele que viria a ser a luz, se assim como Deus repelisse de si a escuridão. Assim, tantas outras reproduções seriam possíveis ao homem, que, regido pelas leis da matéria, despertasse no espírito, percebendo os movimentos do seu Criador, a serem copiados, seguidos. Deus se maravilhou em poder acompanhar ao longo da idade da Terra as possibilidades dessa micro-reprodução de si mesmo, uma esplêndida criatura, e se rendeu de amor. E foi em submeter de si mesmo a ação que imprimia sua assinatura em toda a sua obra, por amor ao homem, que então houve uma divisão nos céus. A preparação do Cristo, que era o Criador servindo a criatura. Mas tudo possuía uma ordem, e agora, com esse último movimento, toda a ordem seria reformulada, deslocada. Porque o próprio poder agora não seria mais para a autoconclamação e para a superexposição da grandeza de uma estrutura de poder. Agora, por decisão do Pai, esse movimento seria por a magnificência do esplendor soberano em sujeição e sacrifício do menor. Em analogia simples, e utilizando um modelo de fácil assimilação para a nossa época, é como se o departamento de assessoria responsável por divulgar a imagem de uma empresa e gozando desse status, agora se encontrasse impossibilitada disso, porque a empresa mudara seus valores, saindo de prospecção de poder para sacrifício de amor. Os diretores desse departamento não somente não entenderam o porquê, como também não se viram capazes de acompanhar aquela nova campanha. Exigia-se seguir Deus, se reduzir, por amor a uma coisa pequena e limitada chamada homem.
objeto que lhes tirara o status de representação do poder máximo. Representação essa que lhes provera a abastança de ego, vaidade, superioridade, até então. Assim, alegoricamente, se diz que Lúcifer caiu ou foi lançado dos céus, para melhor aludir à compreensão dos povos antigos. Porém, a verdade é que Deus foi quem se moveu numa impossível elaboração de sabedoria, transcendendo ainda mais para cima da eternidade, difundindo em si a personificação do amor irreproduzível, porque se submete em sacrifício do outro, imerecidamente, levando para o inalcançável o formato do poder, suprimindo o modelo anterior. Lugar onde Lúcifer, com 1/3 dos anjos dos céus, se agarrara por conta das designações que agora eram passadas. Nomenclaturas perdidas, paralisando-o onde estavam, com a forma de compreensão de um poder, mas não mais do poder. E isso o tornara voraz em provar ter sido em vão toda a mudança das antigas estruturas. Por ser o homem, sim, o objeto de tudo isso, ser afeto e ambicioso também do antigo modelo, a ponto de desintegrar seu espírito em sujeição a ele. Tudo para frustrar as expectativas do Pai. Com esse objetivo é que recaiu sobre Lúcifer sua nova nomenclatura, descrita como adversário, o inimigo das almas dos homens, Satanás, como é descrito. E então, ele, com todos os outros anjos que também não conseguiram acompanhar aquela evolução do poder de Deus, demonstraram ao Pai o quanto o objeto do seu amor, símbolo de suas quedas, é imerecedor desse afeto incompreensível que os impossibilitara, lhes restando prospectar o modelo da glória anterior, introduzindo-a tão fundo no ser humano que também o impossibilite, tornando-o o incapaz de amar e, com isso, diferente, inadequado à frequência exigida para habitar o Altíssimo, com Deus. A Lúcifer restou toda a vergonha de uma queda interminável, porque Deus fez novos céus mais altos e inalcançáveis. Elevara-se para muito além da forma antiga de poder, numa escala inacessível de soberania, mas que pela premissa trazida em Jesus, nos é possível, quando a gente acessa a compreensão do seu sacrifício, porque Ele é o amor de Deus por nós, porque Ele é o Cristo. Assina as notificações, se inscreve no meu canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Me acompanhe.